Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu estava aqui meditando numa palavra aqui e resolvi compartilhar com vocês. Não é uma doutrina, não é um ensino, não é uma pregação, é simplesmente uma troca de ideia que eu quero compartilhar com vocês. Eu estava pensando aqui comigo sozinho e resolvi partilhar com vocês, né? Como pentecostal, como membro das Assembleias de Deus, a gente segue as doutrinas e a tradição pentecostal. Não porque é imposta de goela abaixo, é porque se coadunam com aquilo que a gente acredita em relação à verdade. Em vários assuntos, né? Tem assuntos que a gente discorda, mas que também não fazem diferença nenhuma. Um assunto que é claro que não é um assunto defendido pelas igrejas pentecostais e nem pela maioria das igrejas. Por isso eu tomo liberdade em falar com vocês, porque eu não estarei reforçando nenhuma doutrina contra a outra. É um pensamento meu, pessoal, meu, tá? E simplesmente para trocar uma ideia com vocês. Nós temos a noção de que não há possibilidade de salvação após a morte. Nós temos essa noção. Eu tenho essa noção, né? Porém, agora eu quero meditar fora da caixinha. Fora da caixinha é sair da tradição da qual eu sigo, né? Sigo com alegria a tradição da interpretação bíblica pentecostal. Mas eu quero meditar agora um pouquinho fora da caixinha, tá? Nós dizemos que não há possibilidade de salvação após a morte. Primeiro fato, nós temos que entender uma coisa. O sangue de Cristo, será que tem poder só nesta vida? Ou tem poder na vida espiritual também? Na vida vindoura e na vida espiritual? A Bíblia diz que Jesus entrou com sangue, com seu próprio sangue, no santuário celestial. E purificou o próprio santuário celestial. Porque se vocês se lembram, as Escrituras também revelam que houve uma rebelião nos céus, onde Satanás e seus anjos acabaram sendo expulsos. E aquele lugar, aquela localidade, né, então assim também foi alvo da purificação do sangue do Cordeiro. Isso está escrito no livro de Hebreus, ok? Então o sangue de Cristo não tem poder só nessa vida, tem poder também na outra vida, no outro mundo. Nós teremos essa noção de que não há salvação após a morte da passagem de Hebreus, que diz que aos homens está ordenado viver uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Praticamente dessa passagem é que se tira a noção de que o estado da pessoa não se altera mais após a morte, ok? Porém, nós temos o livro de Apocalipse, quando fala do juízo final, né? Quem participará do juízo final? Aqueles que tiveram a segunda ressurreição, né? Os mortos da segunda ressurreição. Os mortos da primeira ressurreição não estarão no juízo final, porque foram resgatados e perdoados por Cristo, né? Então não serão julgados. Passaram pelo tribunal de Cristo para serem julgados pelas obras, para receber o galardão. Seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqui em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, quando fala do julgamento do restante da humanidade, diz assim: Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, da presença dele fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Veja bem uma coisa, o livro da vida está presente aqui. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.
Você pode dizer para mim, mas não há salvação a não ser por Jesus Cristo. É o que eu concordo e é o que eu também creio. Mas da maneira que pessoas foram salvas, que viveram antes de Jesus Cristo nascer, como no caso de Abraão, de Isaac, Jacó, como no caso de todos os salvos que foram salvos antes de Cristo nascer, antes da promulgação da lei dada por Moisés no monte, aqueles que viveram antes do dilúvio, tá? Que não tinham lei, não tinham sacerdócio, não tinham nada, todos eles foram salvos pelo efeito retroativo do sangue expiador de Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus, ele não teve efeito somente para frente, né, numa linha reta, mas ele teve um efeito retroativo, justificando aqueles do passado também, porque sem o sangue de Jesus, ninguém é salvo, nem os mortos do passado. Aí é que está. E o sangue justificou pessoas que já estavam mortas, ou elas estavam salvas sem Cristo Jesus. É agora um dilema. Elas estavam salvas sem Cristo Jesus, ou elas estavam esperando no sacrifício perfeito da cruz? Estavam esperando no sacrifício perfeito da cruz, todos nós sabemos disso. E eram pessoas que não estavam vivas, estavam mortas. É fato, não tem como se contradizer isso aí. Elas já estavam mortas. Segundo ponto, a Bíblia diz ali no último versículo: e todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ali não diz que todos foram lançados no lago de fogo. Ali diz que todo aquele que não foi achado escrito. É como por eliminação, como se faz uma prova por eliminação. Se põe 3 questões, 2 falsas e uma verdadeira. Não são 3 falsas, não são 3 verdadeiras. Vai se excluir as falsas para se chegar à verdadeira. Ali está escrito, todo aquele que não foi. Quando se diz todo aquele que não foi, está se eliminando com certeza alguns que foram. Pode perguntar para qualquer professor de português, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de hermenêutica e de regra de interpretação, de que quando se fala todo aquele que não, ou todo aquele que foi, quando Deus mandou Gideão provar os valentes, ele disse, olha, todo aquele que se abaixando, tomar a água, ou todo aquele que lamber a água e pôr a água na boca com a mão, Deus estava fazendo um sistema de eliminação. Ele não disse que todos iam se abaixar para tomar água como um cachorro, e não disse que todos iam levar a água à boca com a mão. Ele disse, todo aquele que fizer, tu põe à parte, todo aquele que não fizer, tu dispensa. A linguagem é a mesma, todo aquele que não foi achado. Tá? Você vai chegar à sua conclusão. Isso é apenas uma conversa, não é uma doutrina. Por quê? Nós entendemos uma coisa: o número de salvos dentro dessa ótica é infimamente menor do que o número de perdidos, né? Mas você pode dizer, não, mas a Bíblia mesmo fala que o número de salvos é menor. Ora, as Escrituras também falam em algumas passagens que os salvos são como a areia do mar. Você já tentou contar grãozinho por grãozinho da areia que está no mar? A Bíblia fala de multidão incontáveis como as estrelas do céu. Quando Pedro ficou chocado em relação à sentença que Cristo deu para o jovem rico, ele falou para Jesus, então quem pode se salvar, Senhor? E o que Jesus disse? O que é impossível aos homens é possível a Deus, né? Caso contrário, nós vamos finalizar a história humana com a grande maioria no lago de fogo e um tanto em comparação na salvação, coisa que por A ou por B eu não creio nisso, ok? Deus abençoe, até uma próxima.